Gênesis capítulo 2, versículo 25, que diz: O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Geralmente quando o povo fala sobre isso, e não tem como não entrar, né, na primeira questão, que são usos e costumes dentro da igreja, né? Quando o povo, geralmente quando surge esse tipo de conversa, né, Deus ele só quer só o coração, geralmente sempre está envolvido no meio da discussão sobre os usos e costumes dentro da igreja. Nós vemos que lá em Gênesis, né, o homem e a mulher, eles viviam bem, eles estavam lá tranquilos, né, e eles caminhavam no jardim do Éden sem o pecado, né, sem estar envolvido com o pecado, e eles andavam ali dentro do jardim do Éden totalmente nus, e eles não se envergonhavam disso. Bendito seja o santo nome do Senhor. Adão e Eva conviviam ali, né, no jardim nus, e diz a palavra de Deus que o Senhor, na viração do dia, ele mesmo vinha para ensinar Adão e Eva. Só que os mesmos foram tentados, bendito seja o santo nome do Senhor. Eles provaram do fruto, né, do bem e do mal, e acabaram que conhecendo o bem e o mal. Foi assim, irmã Gisele? Foi assim mesmo. A Bíblia diz que eles não se envergonhavam porque, na verdade, eles não sabiam que estavam nus, né? Exatamente, não tinham a compreensão. Não tinham, que estavam nus, porque havia neles inocência, como de uma criança. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Os pecados que nós cometíamos no mundo, quando nós passamos para Cristo, né, são completamente apagados no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus pela primeira vez. Aqueles pecados que nós cometemos antes de conhecer a palavra são apagados, aqueles pecados são jogados no mar do esquecimento, né? Assim como Adão e Eva, eles andavam daquele jeito nus, o Senhor não levava em conta, porque eles não sabiam, não eram conhecedores do bem e do mal. Mas a partir do momento que eles comeram da fruta, que eles provaram da fruta, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Bendito seja o santo nome do Senhor. Passamos a ser responsáveis por tudo aquilo que nós cometemos depois que nós temos esse encontro com o Senhor Jesus. Se nós formos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 7, estarei pedindo aqui para a nossa irmã Gisele estar lendo. Capítulo 3, versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Notem que quando eles percebem que eles estão fazendo algo de errado, né? Eles se encontram com aquelas nus, né, perante ao Senhor, eles correm e se escondem, porque eles sabem que está chegando próximo a hora da visitação do Senhor, que era todo dia, lá por volta das 5 horas, né, o horário do crepúsculo, que era a viração do dia para a noite. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eles correm então e se escondem, porque eles temem que Deus possa ver eles daquele jeito. Bendito seja o santo nome do Senhor. E na sua preocupação, Adão e Eva, eles pegam um pouco de folha e fazem uma veste rudimentar para eles. Mas eu creio, irmãos, que aquelas vestes só cobria o necessário. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Somente as partes que para eles eram mais incômodas está mostrando. Bendito seja o santo nome do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que quando Deus ele chega, ele encontra Adão e Eva escondendo as suas vergonhas, escondendo a sua nudez, aquilo que lhe trazia vergonha. Agora eles conheciam o bem e o mal. Eles não queriam que o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o grande Elohim Adonai,
vissem eles daquele jeito. Não que para Deus importasse a nudez dele, porque Deus é Deus. Deus ele nos vê de toda forma, irmãos. Ele nos viu informe dentro do útero da nossa mãe. Ele nos vê a todo tempo, a hora que nós levantamos e a hora que nós deitamos. A nossa vergonha está exposta 24 horas aos olhos de Deus. Mas Ele tem misericórdia de nós. Bendito seja o santo nome do Senhor. E por que Ele tem esta misericórdia? Louvado seja o santo nome do Senhor. Se nós formos abrir lá em Gênesis, agora no versículo de número 21, no capítulo 3, no versículo de número 21, a nossa irmã Gisele vai estar lendo. Louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor. Gênesis 3, 21. Aleluia. Fez Yahvé, Deus, túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Adão, sabendo que Deus estava descendo para poder fazer a visitação, estava procurando visitá-lo, louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor, teve aquela preocupação de se esconder atrás do arbusto e fazer para si roupas. Mas o Senhor, quando chamou Adão e Eva, que eles se apresentaram, Deus viu que aquela roupa não estava apropriada. Porque aquela roupa era curta, irmão. Estava escondendo pouca coisa. Olha a preocupação, né? Eu gostaria de falar que o nome desse estudo é a importância do corpo. A importância do seu corpo para Deus. E aqui não é só para a mulher, é para o homem e para a mulher. Por isso que Deus, Ele deu a palavra começando do Gênesis. Bendito seja o santo nome do Senhor. Né? Porque tem hoje em dia nós vemos aí, muitas vezes o fardo cai somente por cima das irmãs. Mas nós também vemos que os irmãos também, às vezes, andam meio... Aleluia. Não é, meu irmão? Não é assim? Verdade. Às vezes também andam meio assim, descomportados também. Né? Então nós estamos aqui pregando a palavra de Deus na essência, para homens e para mulheres. Louvado seja o santo nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que Adão estava ali escondido junto com Eva. Deus o chama e ele então aparece. Aí Adão fala, Deus pergunta, por que se escondeu? Aí Adão responde, Senhor, eu tive medo. Por quê? Porque eu sei que eu estava nu, né? Adão falou com Deus. E Deus pergunta para ele, quem lhe disse que estava nu? Né? Mas Deus já tinha visto tudo. Deus é o Senhor do tempo e do destino. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todo lugar e Ele sabe de tudo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não tem nada que aconteça na terra que esteja escondido aos olhos do nosso Deus. Ele está sentado no seu trono. Os seus olhos são como chama de fogo. E diz a palavra do Senhor que não toscaneja aquele que guarda Israel. Sabe o que é toscanejar, minha irmã? É aquela quebradinha de pescoço que a gente dá quando estamos com sono. Aquilo ali é toscanejar. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Adão então ele corre e se esconde. Deus chama ele para fora, ele sai para fora do arbusto. E olha a preocupação de Deus. Deus realmente viu que aquelas vestes não estava boa. Deus vai, pega então um animal, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, e faz para Adão e Eva túnicas de pele de cordeiro, representando ali o primeiro sacrifício feito para o homem, para poder cobrir os seus pecados. Olha que palavra gloriosa, né? Ali então Deus estava já fazendo o arquetipo de Jesus. Naquele momento Deus já estava mostrando que para poder cobrir, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, a vergonha do homem e da mulher, os seus pecados, seriam necessário um sacrifício. Porque não tem pele se não matar um animal. Convenhamos isso. É ou não é, minha irmã? Verdade. Não existe pele sem matar um animal. Então Deus ele teve que sacrificar um animal ali. E este animal que foi sacrificado para poder arrancar aquela pele, para poder fazer aquelas túnicas para Adão e Eva, para poder cobrir a sua vergonha, é o arquetipo de Jesus. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque é necessário que nós aprendamos isso. É necessário que nós aprendamos isso. Porque nos últimos dias da igreja na terra, a santidade do corpo tem sido um assunto que tem sido deixado de lado. Um assunto que tem sido tabu. Porque muitos, tanto homens como mulheres, têm usado desse assunto de frivolidade.
Ah, Deus não liga para isso. Deus está interessado somente no coração. Isso é mentira, irmão, do diabo. Ah, irmão Benício, o senhor pode me provar isso na Bíblia? Eu posso provar isso na Bíblia, sim. Se os irmãos me dão um minutinho, eu posso provar isso na Bíblia, sim. Como o seu corpo é importante para Deus. E ele tem um papel extremamente importante. O seu corpo, a sua carne, os seus ossos, o seu sangue, tem um papel extremamente importante. Né? Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Alguns insistem em dizer que Deus só quer o coração e se esquecem que a Bíblia é categórica em dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se encontra lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Bendito seja o santo nome do Senhor. Coríntios 6, 19 e 20. Minha irmã Gisele vai estar lendo aqui pra gente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus santo e verdadeiro, fiel e misericordioso. Coríntios capítulo 6, 19 e 20. E logo depois nós vamos entrar em Romanos. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes de parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Estaremos também lendo aqui Romanos, capítulo de número 12, do 1 ao 2. Este eu leio. Aí a irmã já procura esse texto aqui, ó. A irmã já procura esse texto aqui. 19 e 20. Pois fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Repita esses dois versículos para mim, minha irmã. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Primeira epístola de Coríntios 6, capítulo 6, versículo 20, 19 e 20. Olha aí. Já casando com a última palavra que eu falei lá do Velho Testamento. Vós não sabeis que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ainda fala, e foi comprado por um alto preço. Pode procurar aí, minha irmã. É Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu estarei lendo aqui em Romanos, para poder ganhar tempo, 12, do 1 ao 2. Diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Ó, e não vos amoldeis com o sistema deste mundo. Nós temos nos amoldado ao sistema deste mundo, aceitando as modas que vêm do mundo. A igreja do Senhor é uma porção separada do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos de maneira nenhuma a este mundo. Somos templo do Espírito Santo, separado e escolhido por Deus. Pode ler, minha irmã. Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a tricotomia que a palavra fala aqui. Repete para mim, minha irmã. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a tricotomia. Alma, corpo e espírito, não é isso? Integralmente. Isso. Olha a importância que o seu corpo a palavra já começa a demonstrar a importância que o seu corpo tem. Não é só, Deus não quer só o coração. O coração que a Bíblia que muitos usam é como se Deus quisesse somente a alma. Deus, ele não só quer somente a alma. O espírito já é dele. O coração que a Bíblia que muitos falam que é a nossa alma humana, é a nossa vontade, o nosso ser, que se encontra todo em nossa alma. Bendito seja o santo nome do Senhor. Se nós morremos hoje, o que nós vamos manter é a nossa alma. Tanto é que quando nós perdemos a salvação, nós perdemos o quê? A nossa alma. Porque o corpo não é nosso, o corpo é da terra.
O corpo é terra e por isso é necessário que para a terra volte. O espírito volta para Deus. E a condenação vem sobre nós através da nossa alma. O que nós fizemos em vida, tudo o que nós fizemos durante o nosso período carnal. Olha o que diz no livro na epístola de Timóteo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Não, pula isso para mim, meu irmão. Vai em livro de João 14, 23. João 14, 23. O Evangelho, né? Louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor. Exatamente. Aleluia. Jesus respondeu-lhes: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Deus vai fazer morada onde? Na igreja? Está escrito aí na igreja? Não. É aonde aí? No interior do homem. No interior do homem, dentro do seu corpo. Dentro do seu corpo. Aí eu pego, coloco minha bermudinha no final de semana, né? Eu, homem, saio para frente da minha casa para poder lavar minha moto sem camisa. Deus está habitando ali dentro? Não. Aí eu pego, vou para academia, coloco a minha calçazinha apertada e vou malhar, né? Com aqueles homens tudo cobiçando as minhas curvas, e eu como homem, aquelas mulheres tudo cobiçando os meus bíceps, os meus tríceps. Os irmãos acham que isso está certo pela palavra de Deus? Repete para mim de novo, minha irmã. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Se alguém me ama, obedeça a minha palavra. A palavra está aí, irmãos. Ah, irmão Benício, eu não posso mais malhar? Pode sim, lógico que pode ir para academia, minha irmã. Todo mundo é livre para poder fazer aquilo que pode, mas existem roupas mais comportadas, existem vestes mais apropriadas para o cristão. Hoje em dia, os irmãos querem ir para a academia com aquela regatinha mostrando os músculos, aquela bermudinha apertada. As irmãs querem ir com aquele macaquito, né? Aquela coisa terrível que 5 horas da tarde um cristão não pode passar na frente da academia porque senão ele peca. E eu seria hipócrita de estar falando que não. Eu, quando eu volto do trabalho, eu passo na frente de 2 academias, eu faço questão de olhar para o outro lado da rua. Porque é coisa terrível, irmãos. É milímetro de pano em cima da carne. Desenha o corpo inteiro. O Espírito Santo de Deus pode habitar desse jeito no corpo exposto. Muitas das vezes o pano diafano, transparente. Eu não estou pregando aqui uso e costume não, irmão. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. A santa palavra de Deus, sadia. E se eu estiver mentindo aqui, os irmãos podem estar ligando aqui para mim aqui e falar que eu estou mentindo, que eu estou fora da Bíblia. Eu estou fazendo questão de citar todos os versículos para que os irmãos possam estudar mais tarde. Bendito e exaltado seja o santo nome do Senhor. Ah, não, irmão Benício, mas Deus, ele só quer o coração. Como é que Deus só quer? Como é que é? Deus só quer só o coração? Enoque, quando ele foi trasladado para o céu, a palavra de Deus diz que o corpo dele ficou lá? Abra aí, minha irmã. Deuteronômio, Gênesis 5:24 para mim. 5:24 Gênesis. E eu vou abrir aqui em Deuteronômio 34:5. Deus levou só o coração de Enoque. O corpo ficou lá. Eu acho que não, irmãos. A Bíblia não diz isso. Isso é invenção de Satanás para poder levar muitos ao engano. Primeiro que o sacrifício, nós somos sacrifícios vivos perante ao Senhor. Quando um sacerdote lá no livro de Levíticos oferecia um animal a Deus, um sacrifício a Deus, ele oferecia só o coração? Está escrito lá que ele oferecia somente o coração? Não. Achou o texto? Leia pra gente. Enoque andou sempre em comunhão com Deus,
e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Foi só o corpo? O corpo ficou? Não, Foi arrebatado inteiro. inteiro. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito.